Seu PC tá travando, tá dando tela azul, tá demorando pra ligar, você formatou sem querer ou sumiu aquele arquivo importante. Calma. Hoje eu vou te mostrar 5 programas 100% gratuitos que podem salvar o seu sistema e resolver problemas comuns de forma simples. São os mesmos que eu uso no meu dia a dia e que podem salvar o seu dia. E calma que não tem nenhuma pegadinha, não tem nada escondido. Esses programas são realmente gratuitos, 100% gratuitos, você pode baixar, usar por quanto tempo você quiser e eles são muito úteis mesmo. Inclusive tem muita gente que acaba pagando por programas sem saber que tem essas versões gratuitas que podem resolver vários problemas que você está tendo aí no seu dia a dia. Vou começar por um dos mais úteis que eu conheço, que é o Recuva. Ele recupera arquivos apagados. A função dele basicamente é recuperar arquivos que foram deletados de HDs, SSDs, pendrives, SD cards, enfim, praticamente todo tipo de armazenamento. Esse é um cenário bastante comum, né? Você apagou uma foto da lixeira, você deletou um vídeo importante ou um documento por engano, formatou o PC e esqueceu que tinha arquivos que você precisava em algum canto. Então, o Recuva, ele escaneia setores do disco em busca de arquivos marcados como deletados e tenta recuperar eles. Eu digo tenta porque, claro, isso depende muito de alguns fatores, como, por exemplo, quanto tempo foi apagado o arquivo e como que tá o estado do disco. E para usar ele é muito fácil, baixa lá no site, nesse link aí, depois você usa o modo Wizard para escolher o tipo de arquivo, imagem, documento, vídeo e localização de onde você acredita que está o arquivo. E aqui no Recuva, depois que você escolheu a localização onde você quer fazer a busca, você pode ativar o Deep Scan. O Deep Scan, o que ele faz é procurar de forma mais minuciosa os arquivos. Só que, claro, isso dependendo do disco que você está utilizando, se ele é mais lento, se é mais rápido, ou do seu sistema, pode demorar mais tempo. Aqui eu coloquei no próprio disco, só para vocês terem uma ideia, que ele está pedindo uns 10 minutos. Já chegou a 40, agora uns 10 minutos para fazer a busca em todos os arquivos que ele conseguir encontrar. Essa é uma busca bem mais aprofundada, demora mais tempo, mas também pode encontrar arquivos que talvez você não encontre na busca normal, por assim dizer. Verifica os estados dos arquivos. O verde é uma boa chance de ser recuperado e o vermelho é corrompido. Você até pode recuperar, mas a chance dele estar inteiro é bem difícil. E fica aqui uma dica importante: nunca instale o Recuva na mesma unidade de onde o arquivo foi apagado. Se é num disco que você acabou de formatar ou em um lugar que você acabou de apagar o arquivo, não instala lá. Por quê? Porque daí você começa a sobrescrever os arquivos e fica mais difícil você conseguir acessar eles ou recuperar. Então, se você for fazer a recuperação desse disco, mas estava no meu notebook, tira ele, coloca em uma case externa para SSD, ou se você está usando um HD ou um SSD do seu PC, tira ele e recupera em outro lugar. Ou se for um disco secundário, se você tem 2 discos no seu PC, vai instalar no C, se o arquivo está no D, E, F ou em outra unidade. Quanto mais recente tenha sido apagado o arquivo, maior a chance de sucesso, porque ele não vai ter sobrescrevido os arquivos em cima daquela seção que você apagou. É por isso que um disco, mesmo quando formatado pelo Windows, tecnicamente ele não excluiu completamente os arquivos de lá. O segundo programa que eu vou te mostrar, na verdade, faz o trabalho contrário. Ele desinstala as coisas, ou seja, ele remove programas com profundidade, apagando arquivos que você não precisa mais ou que estão gerando problema. A função dele basicamente é desinstalar completamente os programas, inclusive entradas do registro do Windows e arquivos ocultos que ficam perdidos no seu PC. Um cenário comum para isso são programas que não desinstalam direito, sobras de antivírus, bloatwares de notebooks novos e programas duvidosos que você suspeita que foram instalados indevidamente. Tipo quando você entra naquele site lá e aí baixa alguma coisa sem querer e você fala, será que instalou? Sabe quando dá aquela piscada assim de prompt na frente? Fala, será que instalou alguma coisa? Para usar ele, você vai baixar a versão gratuita no site oficial. Fique esperto porque tem o Revon Installer Pro. Você não precisa do Pro, ele tem uma versão de 30 dias gratuitos, mas você não precisa, tem a versão gratuita. Esse notebook, felizmente, não tem bloatware, mas normalmente vem aquele monte de programa que você nem queria que tivesse instalado. Aí o que você vai fazer depois de instalar o Revo é clicar no programa que você quer desinstalar e clicar aqui em desinstalar. Aqui ele cria um ponto de restauração para o sistema, o que eu recomendo, caso ele remova algum arquivo que dê problema, ele tem um ponto de restauração do sistema. Ele vai abrir o desinstalador do programa, você pode colocar remover aqui. E depois você mantém aqui no moderado mesmo, ele vai escanear para ver quais arquivos esse programa deixou
aqui no sistema. Nesse caso ele não deixou nenhum, mas normalmente vai aparecer alguns registros, alguns arquivos ali, você pode selecionar e remover esses arquivos se é um programa que você não vai mais usar. Como eu disse, a versão Pro é paga, mas a versão Free já oferece desinstalação completa, inclusive análise de registro e arquivo. Ele também inclui ferramentas extras como limpador de arquivos temporários, gerenciador de inicialização e mais. A versão portátil também está disponível para quem quer rodar direto do pendrive, então é ideal para você que vai fazer manutenção aí nos PCs ou vai levar para o PC de um amigo ou quer usar em um notebook e tal. Deixa ele sempre lá porque esse programa é extremamente útil. Sabe aqueles jogos que começam com um comportamento estranho, instala, desinstala, não resolve? Vai lá e desinstala ele com o Revo Installer. Sabe aquele programa chato que não quer sair de jeito nenhum? Ou o antivírus que tá dando conflito? Pois é, vai lá e desinstala ele. O terceiro programa já é conhecido para você que já trocou de placa de vídeo ou já teve algum problema de driver. E sim, essa instabilidade que você tá tendo, travamentos, tela piscando, tela azul, tela preta, e sim, esse programa vai te ajudar a resolver. Eu tô falando do DDU, Display Driver Uninstaller. Ele limpa drivers de vídeo corrompidos, ou se não, só te ajuda a fazer uma instalação limpa. A função dele basicamente é remover completamente os drivers de vídeo do sistema, incluindo entradas ocultas no registro. É a tal da desinstalação limpa. Um cenário comum para usar ele é na troca de marca de GPU. Por exemplo, você tinha uma GPU AMD e foi para Nvidia, tinha uma Nvidia e foi para Intel, tinha Intel foi para AMD e por aí vai. Ele ajuda a resolver problemas com drivers corrompidos ou falhas com atualização, telas azuis e travamentos constantes relacionados a drivers ou mesmo em jogos. E antes mesmo de dar problema, eu já recomendo você usar o DDU. Se você for trocar de placa de vídeo, mesmo que seja da mesma fabricante, eu recomendo que você use o DDU para fazer uma instalação limpa, começar do zero sem precisar formatar o seu PC. Porque sim, hoje em dia você consegue até instalar por cima o driver, mas com certeza vai dar conflito e vai prejudicar tanto a performance quanto a usabilidade do seu PC. Ai, mas eu já fiz e não deu problema nenhum. Boa sorte, mas com certeza teu sistema não tá 100%. Para você usar, você baixa de preferência pelo site lá do Guru 3D, que é um parceiro oficial. Aí você baixa a última versão do driver da sua placa de vídeo, entra lá no site da fabricante, baixa a última versão e já deixa lá separado. Descompacta ele, executa o programa e entra no modo de segurança do Windows. Calma, não precisa assustar, isso aí é um procedimento super tranquilo, é só para você fazer a desinstalação completa. Depois disso ele vai reiniciar o seu PC pelo modo de segurança, não se assuste, vai estar tudo meio grandão ali na tela, mas é assim mesmo. Aí você vai lá, vai selecionar a sua placa de vídeo, o driver da sua placa de vídeo da fabricante, e você vai remover ele. Aí dependendo da situação, você vai escolher a opção ali, se você vai desligar para instalar uma outra placa de vídeo, ou se você vai só reiniciar para instalar um novo driver. Se você não for instalar uma placa de vídeo nova, é só você selecionar ali o Clean and Restart. E aqui ficam algumas dicas importantes, né? É uma ferramenta bem poderosa, mas deve ser usada corretamente. De preferência, você usar no modo de segurança. Outra dica importante é você desativar a instalação automática de drivers do Windows, ou simplesmente, sei lá, e puxar o cabinho de rede ou desconectar da internet. Isso impede que o Windows baixe automaticamente e instale o driver, que pode ter sido inclusive isso que causou o problema no seu sistema, e ele pode baixar uma versão desatualizada. Depois que você fizer isso, é só sei lá e fazer a instalação normal do driver da sua placa de vídeo, tudo deve voltar ao normal. Lembrando que as fabricantes de placa de vídeo também têm opções de você fazer uma instalação limpa, não vai só apertando next, next, next. Procura lá porque normalmente tem uma opção para você fazer uma instalação limpa, só que vai estar lá no personalizado ou se não uma caixinha para você marcar. Essa é sempre a melhor opção porque daí já não deixa esse monte de arquivo lá que pode gerar algum tipo de problema. E como eu disse, isso é útil para você que está trocando de placa de vídeo, seja da mesma fabricante ou de fabricantes diferentes, porque como vocês viram recentemente, os drivers podem dar problema até mesmo em placas de vídeo novas. Então, se você tá tendo problema de placa de vídeo e nem trocou de placa de vídeo, também dá pra usar o DDU. E depois disso, eu diria pra você sempre usar o driver mais atualizado, mas eu diria pra você se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber as notificações, porque pode ser que essa não seja a melhor solução, então dá uma consultada por aqui. Mas sim, normalmente a prática dos bons costumes do software diz pra você baixar a última versão, ou a versão mais estável e certificada. O quarto programa que eu vou dar dica pra vocês é o Crystal Disk Info. Talvez você já conheça ou nunca tenha ouvido falar, mas ele verifica a saúde do seu disco, seja um HD, um SSD, enfim, qualquer disco de armazenamento. A função dele é exibir o status de saúde, temperatura, horas de uso e dados smart do seu disco. Dados smart é tipo a identidade do seu SSD que vai mostrar quem ele realmente é de verdade. Para baixar ele, você vai lá no site do Crystal Mark ou se não, via Microsoft Store, dá para você baixar também. Não confunde com o Crystal Disk Mark, é o Crystal Info, tá? Depois que você abre o programa aqui, ele basicamente detecta todos os discos instalados, até discos externos ele consegue detectar também. E aí ele vai mostrar a saúde do seu SSD, tá vendo aqui, ó, Health Status. Então aqui tá 100% bom. Dependendo do que ele mostrar pra você, pode variar a reação e o que você vai fazer em seguida. Mas aqui ele tá mostrando a temperatura, tá mostrando todas as informações relacionadas ao SSD que tá instalado nesse notebook, inclusive a marca e a capacidade dele.
Daí você tá em dúvida se você comprou aquele SSD, se ele não é fake, se aquele tamanho é ele. Bom, é aqui que você vai descobrir. E claro, você pode mudar para português para facilitar, mas basicamente aqui estão todas as informações que você precisa, até mesmo para de repente acionar uma garantia do seu SSD, você pode passar todas as informações para o fabricante e fazer uma pré-análise dizendo, olha, ele está com problema ou não está com problema. Lembrando que o good é o saudável, né? O caution é riscos detectados, alguns bad sectors, e o bad é o disco com falha crítica, ou seja, o seu disco já está pronto para ir para o lixo. E aí, se você detectar isso, eu recomendo que você faça um backup imediato, principalmente se aparecer o caution ou bad. Se tiver saudável, obviamente você não precisa. Outra coisa legal é que se você está sentindo que nas transferências você está perdendo velocidade, que seu SSD está ficando mais lento, você pode monitorar a temperatura. Aqui, por volta dos 55 graus, já começa a ser preocupante dependendo da versão, tá? Tem alguns SSDs que podem trabalhar mais quentes, outros mais frios, e depende muito da situação da instalação. Dá uma procurada com o seu fabricante para ver qual que é a temperatura segura de operação, para ver se não está dando um thermal throttling. Sim, tem isso também de esquentar muito e diminuir a performance. E claro, se você quiser, tem um Crystal Disk Mark que testa a performance do disco, e aí você pode ver se o seu SSD tá batendo lá com o que o fabricante vendeu. O quinto programa é o Autoruns. Na verdade, eu não sei se dá para considerar ele um programa, ele é, mas não é. E o que ele faz é gerenciar tudo que inicia com Windows. Eu mostrei para vocês aqui, e alguns programas fazem isso, né? Esse daí seria só uma ferramenta super simples para fazer, mas a função dele é basicamente listar e permitir desabilitar todos os processos que iniciam com o sistema. Muito mais completo do que o gerenciador de tarefas. Um cenário comum é tipo o Windows demorar muito para ligar, ou você desconfia que tem programas ocultos iniciando. Você pode de repente ter instalado um programa malicioso e não tá sabendo, ter acessado um site que pode ter baixado um arquivo e instalado alguma coisa no seu PC, e de repente ele tá oculto e o programa permite que você encontre. Para baixar, você vai acessar esse link aí. Eu sei que parece uma coisa duvidosa, mas é da própria Microsoft. Executa ele como administrador, extrai lá os arquivos, executa como administrador, vai lá na aba Logon, no Schedule Tasks e Service. Eu vou falar para você desmarcar só os processos que você conhece e não precisa. Por exemplo, o Spotify, o Helper, o Adobe Updater, sei lá, qualquer coisa assim. Porque, claro, tem alguns que você nem sabe que precisa, mas precisa. E se você desconfiar de alguma entrada aqui, coloca ela no Google e pesquisa qual que é a finalidade. Às vezes o nome é muito feio, mas é uma coisa que você realmente precisa. E ele tem um botão legal aqui que é para esconder as entradas do Windows. Então, para você não se confundir e apagar alguma coisa que você não deveria, você deixa marcada. E, inclusive, você pode esconder as da própria Microsoft para não ter nenhum conflito ou para não correr nenhum risco. Pelo menos você sabe que essas que você está escondendo, elas supostamente são autênticas, né, Microsoft? Eu, inclusive, consegui encontrar umas aqui desse notebook, como, por exemplo, esse daqui da Asus Story Cube. Então, é uma coisa que eu necessariamente não preciso que inicie junto com o notebook, e aí eu poderia simplesmente desmarcar ela para que ela não fosse iniciada junto. Tem várias outras ferramentas aqui, mas para você que está querendo uma coisa um pouquinho só mais avançada, isso aqui já vai resolver. Se você quer coisas ainda mais avançadas, enfim, aí tem várias coisas, impressoras, drivers, codecs, tem várias coisas que podem ser resolvidas por aqui, mas que exige você se aprofundar um pouquinho mais no que você está fazendo para não fazer burrada. Isso aqui já é o suficiente para resolver algum programa ou alguma dúvida que você tenha que possa estar gerando problemas na inicialização do seu PC. Sim, tem coisas que às vezes você inicia e aparece aquela mensagem na sua tela, você nem sabe, que fala, o que é isso, cara? Nem sei que programa é esse, e aí você pode encontrar, ele está sendo inicializado e às vezes ele está com um problema. E a junção de todas essas ferramentas, inclusive, pode ajudar a resolver os problemas. Às vezes não é só um, às vezes são vários problemas que estão sendo gerados pela mesma coisa, ou várias coisas gerando vários problemas. Isso porque é sempre bom lembrar que dá para você desativar facilmente programas que estão inicializando junto com o seu PC que você não precisa. Se você abre a bandeja e tem 300 mil coisas aqui inicializando, você não precisa de tudo. Você pode vir simplesmente aqui no gerenciador de tarefas e ir em inicialização de aplicativos, e você pode escolher quais aplicativos você quer que inicie junto com o seu PC. Inclusive ele mostra aqui qual que é o impacto na inicialização e qual que é o status, se está ativado ou desativado. Inclusive ele mostra aqui, por exemplo, que o gerenciador de senhas do Kaspersky não tem impacto basicamente nenhum na inicialização. E como eu falei para vocês, esses programas fazem parte do meu kit essencial. Testa aí e depois comenta qual salvou o seu sistema. E claro, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o like, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Porque, claro, eu tenho mais algumas ferramentas que eu posso trazer para vocês. Então, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.